Olá, turma! Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como utilizar o Scratch, né? O Scratch, então, é uma ferramenta criada pelo MIT que tem como objetivo ensinar programação utilizando blocos, tá? É uma linguagem visual de programação diferente do Python que a gente viu. Então, é uma linguagem mais visual para criar jogos lúdicos, né? Então, consegue ensinar muitos dos conceitos que a gente viu em Python. Aqui, ele consegue trazer para cá de uma forma bem visual, bem lúdica, aqui no Scratch, tá? Então, nessa aula, eu vou mostrar como é que funciona, né? Uma introdução. E a gente vai criar esse joguinho aqui, que é um joguinho da tabuada, tá? Como é que ele vai funcionar, ó? O gatinho vai falar, olá, vamos brincar de tabuada. E aí vai aparecer, ó, sempre dois números aleatórios, um na esquerda e um da direita. E ele vai perguntar qual o valor da pontuação, tá? Aí você pode colocar aqui qualquer número que você quiser. Se você errar, ó, ele vai dizer que pena você errou, tá? E se você acertar, aí ele vai dizer que você acertou. Então, vou botar aqui, né? Ó, aí ele disse que eu acertei. Pronto. E ele vai repetir esse processo por 10 vezes, tá? Não vou executar as 10 vezes aqui, mas só para vocês verem que toda vez que eu acertar, ele vai colocar os meus pontos aqui, tá? E assim vai. Beleza, então como é que a gente pode criar esse jogo aqui no Scratch, tá? Vou pausar aqui. Bom, primeiro vocês vão ter que fazer o login, tá? Aqui eu já tô com o meu login feito, mas aí vocês vão fazer o login de vocês. É importante que vocês criem uma conta para poder ficar salvo e vocês poderem compartilhar, tá, comigo. Mas o login feito, pronto, beleza. O jogo fica salvo e você consegue compartilhar. Bom, mas é só aqui em criar que ele já vai para nossa tela aqui de criação dos jogos, tá? Então, essa tela, ela é composta das seguintes partes. Primeiro aqui a gente tem esse menu, tá? Quando você aperta nesse menu, ele vai aparecer esses códigos aqui, esses blocos de códigos aqui, tá? Então, tem um de movimento, tem um de aparência, né? Por cores também, esse rostinho. Tem um de som, tem um para eventos, tem o de controle, sensores, os operadores, variáveis. E aqui é como você pode organizar em blocos também, tá? Mas isso aqui a gente não chega a usar, não. Mas a maioria desses, eu só não botei nada de som, mas a maioria desses aqui a gente vai utilizar para esse jogo da tabuada, tá? Essa parte do meio é onde vocês vão arrastar os códigos aqui para dentro, ó. Segura e arrasta aqui para dentro e ele fica aqui. Depois vocês vão ver que que tudo isso vai se encaixar como blocos, tá? Como se fosse um Lego, ó. Então, ele encaixa aqui bonitinho e você consegue mover, né, esses blocos, tá? Para apagar é só você voltar para cá. Pronto, essa parte do meio, então é isso, né? Arrastar o código. Aqui é como o jogo vai ficar, tá? É esse joguinho que vai aparecer aqui, é essa parte aqui, é a pré-visualização do jogo. Aqui embaixo é onde a gente consegue ver a parte dos atores, que são os bonequinhos que a gente vai usar, e os cenários, tá? Então, acho que a primeira coisa que a gente pode fazer é colocar aqui um cenário, né? No lugar de ficar esse fundo branco, a gente coloca aqui um cenário. Então, eu vim aqui e vou escolher aquele mesmo cenário das estrelas, que eu acho que ele fica bem neutro, né? Não fica esse aqui, estás, não fica fazendo tanta confusão. Mas dependendo do jogo, você pode escolher de acordo, né? Porque tem pessoas que fazem jogos, são diversos tipos de jogos, tá? Que dá pra fazer. Então, se você vai fazer um jogo de perseguição embaixo d'água, então você pode colocar um de fundo do mar, ou alguma coisa nas estrelas, enfim, dá pra ser bem criativo aqui, certo? Eu vou colocar esse aqui mais simples, porque o nosso jogo vai ser mais simples, tá? Aí eu vou colocar meu gatinho,
posicionado um pouquinho para cá, tá? Aqui você também poderia escolher outros atores, tá? Aqui é o cenário, né? Aqui eu poderia escolher um outro boneco. Não quero usar esse boneco, quero usar essa menina aqui falando, posso usar. Quero usar esse menino aqui, também posso. Quero botar um urso, posso também. Então, aqui você vai ver que vai aparecer vários atores diferentes, tá? O padrão aqui é o gatinho, tá? Vou deixar o padrão, mas se vocês quiserem usar outros, se você quiser usar um dinossauro, é só acrescentar aqui. E aí você pode ir na lixeira e excluir o gatinho, tá? E usar o dinossauro. Pode ser também, vamos deixar o dinossauro então. Ok. Bom, agora a gente já tem nosso cenário, nosso ator escolhido. Vamos começar então com a fala, né, que ele começa aqui falando: olá, vamos brincar de tabuada? Então, como é que eu posso fazer isso, né? Bom, aqui em aparência, eu tenho o seguinte, ó: diga olá por 2 segundos, tá vendo? Eu posso arrastar essa caixinha pra cá e escrever, né? Olá, turma. Vamos brincar. Aqui dentro eu posso escrever de tabuada. Ou você escreve aqui o que você quiser, tá? E aqui você pode colocar o tempo que você quer que essa janelinha apareça. Vou botar, por exemplo, 3 segundos. E aí, ó, deixa eu mostrar aqui. Em eventos, nesse amarelinho, eventos, você pode arrastar essa bandeirinha aqui, que quando bandeirinha verde for clicado, significa o quê? Quando eu iniciar o meu jogo. Então, quando bandeirinha verde foi clicado, ele vai falar: olá, turma, vamos brincar de tabuada, tá? Então, por enquanto, nosso jogo só tá fazendo isso, ó. Eu começo, ele fala e pronto, para, tá? Aí, vocês viram que eu encaixei, né, ó, esse aqui nesse e deu certo. Veja que se eu tiver descolado, não vai acontecer nada no meu jogo, tá? Eu preciso encaixar, ó, um no outro para que a sequência das coisas aconteçam, tá? Pronto. Se vocês quisessem colocar algum outro texto, por exemplo, você poderia colocar aqui embaixo. Por exemplo, vamos lá, tá? Aí você vai ver, ele vai falar esse aqui por 3 segundos, depois esse daqui por 2 segundos, ó. Pronto, acabou. Vou deixar só esse de cima mesmo. Agora vamos ver um conceito que a gente já viu, né, lá em Python, que são as variáveis, tá? Porque, ó, aqui vão aparecer 2 números, né, para o usuário dizer qual é a subtração, ó, a multiplicação, né, a tabuada entre esse e esse, certo? Para isso, a gente vai usar aqui umas variáveis. Aí eu posso vir aqui em criar uma variável e eu vou chamar assim de número 1. Número 1, certo? Coloco OK, aí vai aparecer aqui em cima, tá vendo? E com valor de 0. Então, significa que minha variável chamada número 1 tem o valor inicial de 0. É como se fosse no Python, gente, só que lá a gente tem que colocar, né, tudo por escrito. Vou criar uma outra chamada número 2 e, ó, vai aparecer os dois aqui. Como eu quero que apareça desse jeito aqui, né, mais bonitinho, eu posso, ó, apertar aqui 2 vezes e ele vai, ó, ficar desse jeito aqui, aparecendo só o valor mesmo. E é isso que eu quero, tá? Vou apertar aqui 2 vezes, ó, e coloco tentar alinhar aqui um do lado do outro, certo? Na mesma direção, né? Acho que tá alinhando. Bom, próximo passo é o seguinte, eu quero agora esses números aqui, eu vou colocar eles de forma aleatória. Então, toda vez que aparece aqui um valor novo, ó, vamos lá. Toda vez que aparecer esses valores aqui, eles são aleatórios. Então, ele vai colocar um valor aleatório. O objetivo do meu jogo é esse, tá? Colocar um valor aleatório aqui entre 1 e 10 e aqui também entre 1 e 10, tá? Algum valor aleatório. Então, sempre isso aqui vai mudar, tá? Nunca vai ser os mesmos números, certo? Para novos jogos, por exemplo.
Então, para isso acontecer, o que eu faço? Ó, primeiro tem assim, ó, mude minha variável para 0. Tá? Vou encaixar ele aqui embaixo. Mude minha variável para 0. Se eu fizer isso, vocês vão ver que não vai acontecer nada por enquanto, tá? Ele vai falar aí, pã. Vou botar ele mais pra aqui, pra baixo. E não aconteceu nada, tá? Se eu botasse assim, ó, mude minha variável para 5, ó o que acontece. Ele fala, depois, ó, não mudou. Ah, desculpa, minha variável não, né? Número 1 e número 2, ó, errei. Então, de novo. Depois que ele terminar de falar, ó, vai mudar o valor para 5, porque foi isso que eu coloquei aqui, tá? E é tão rápido, né? Ele executa isso aqui muito rápido, então não tem problema. Vê que não teve diferença de tempo entre um e outro, né? Mesmo se eu colocasse assim, número 2 e número 1, vai funcionar do mesmo jeito. Porque isso aqui acontece muito rápido, tá? Ó. Então, beleza. Só que eu não quero que seja um valor fixo aqui, tá? Eu não quero que seja, eu quero que seja um número aleatório. Então, para isso, tem aqui em operadores, ó. Operadores, a gente também viu alguns operadores em Python, né? De mais, de menos, de multiplicação, de divisão, certo? De maior, menor, igual. A gente viu algumas dessas coisas lá no Python, tá? Mas o que a gente vai usar aqui é esse aqui, ó. Número aleatório entre. E aí, ó, repara que eu posso encaixar. Ele tem esse formatozinho, né? Que eu consigo encaixar aqui pra dentro. Aí, olha o que é que vai acontecer agora, ó. Vou encaixar aqui, vou encaixar aqui. Ó, se eu der play, ó, repara o que é que vai acontecer. Ó, ele colocou um número aleatório entre 1 e 10, que são os números que eu coloquei aqui. Ele botou aleatoriamente 8, depois ele colocou aleatoriamente 4. E ó, toda vez que eu rodar, ele vai colocar, né, 4 e 4. Aleatório, certo? Então, essa é a ideia aqui. Bom, agora vamos fazer o seguinte. Vamos ver aqui em controle, tá? Em controle, vocês vão ver uma outra coisa conhecida de vocês também. Que é o seguinte, ó. Aqui a gente tem esse repita x vezes e sempre, é como se fosse aquele for, né, o nosso for do Python, ou o while do Python. Então, se eu quero que isso aqui seja repetido x vezes, ele vai repetir x vezes, tá? Então, por exemplo, se eu colocar aqui dentro, ó, isso aqui dentro, eu não sei nem se vai dar pra ver, porque vai ser tão rápido que eu acho que não vai dar nem pra ver, peraí, viu? Ele vai ficar aqui mudando bem rápido, ó. Não deu pra ver, porque foi muito rápido. Mas eu posso colocar aqui cadê? Onde é que é? Esse aqui, ó. Espere 1 segundo. Então, se eu colocar isso aqui, vocês vão ver que, ó, não vou fazer nada. Botei pra rodar e aí agora ele vai começar a fazer, ó, 10 vezes aqui aleatoriamente. Eu não tô fazendo nada, ele tá fazendo sozinho pra mim. Ele vai fazer isso 10 vezes, tá? E esperar 1 segundo entre uma mudança e outra, tá? Então, repare como é que ficou, ó. Eu coloquei, encaixei, né? Esse repita 10 vezes aqui. E repare que dentro dele, ele tem esse formato onde eu consigo encaixar coisas dentro dele, tá? Então, os formatos aqui das caixinhas vão dizer bastante. Então, ó, encaixo tudo isso dentro e pronto, vai funcionar, certo? Vai funcionar, ele vai repetir 10 vezes. Se eu quiser repetir 5, é só eu mudar aqui. Para quantas vezes eu quiser, ó, 100, enfim, como você quiser. Se quiser que seja um pouco mais rápido, você também pode botar 0,5. E aí ele vai, ó, começar a mudar um pouco mais rápido, tá? Ó, tá aleatório, tá vendo? E ele vai fazer isso 100 vezes. A gente não precisa esperar, né? Mas beleza. A gente não vai precisar desse espere, então eu vou jogar ele fora aqui, certo? Pronto. Depois que ele perguntar, ele colocar os números aqui, eu quero que apareça, né? Que o usuário possa, ó, digitar, né? Alguma coisa, ó. Eu vou poder digitar aqui alguma coisa, certo?
Para isso, a gente vai usar aqui, ó, sensores. Tem aqui, ó, pergunte tal coisa, né? Pergunte, como foi que eu botei aqui? Qual o valor da multiplicação? E aí, pronto. Olha o que é que vai acontecer agora. Vamos botar só 5 vezes pra gente poder ir testando mais rápido, tá? Ó. Vamos brincar de tabuada. Ali apareceu aqui o número aleatório e já apareceu minha caixinha de resposta. Vou botar o meu bichinho mais pra cima pra não tapar. E vou, ó, aqui eu também posso customizar o meu boneco. Eu vou deixar ele um pouquinho menor pra não ficar, né, atrapalhando aqui. Talvez um 80. Pra não ficar atrapalhando a caixa de texto, certo? Vou botar esse aqui mais pra cá. Pronto. Beleza. Então, pronto. Já aparece minha caixa de texto, certo? Quando eu pergunto, ó. Ai, tá atrapalhando ainda. Peraí, viu? Vou botar mais pra cá. De novo. Pronto. Agora deu certo, né? Pronto. Então, já tá aparecendo minha caixinha de texto. O que é que a gente precisa agora? Certo? Agora a gente vai ver um outro conceito que a gente viu lá no Python, que é o if-else. Lembram do if-else? O if-else é a tradução de inglês para se não. Se não. E aqui em controle vocês vão ver, ó, que vocês vão ter um se não aqui, ó. Se não, tá vendo? Isso aqui, gente, é o if e o else. O se é o if, e o se não é o else, tá? Então, se alguma coisa aqui acontecer, então eu vou fazer o que tá nesse espaçozinho em branco aqui. Se não, se for falso, eu vou fazer o que tá nesse espaçozinho em branco aqui, certo? E isso aqui, gente, eu vou encaixar, ó, depois da minha pergunta, ó. Tudo vai ficar dentro do repita, tá vendo? Tudo vai ficar dentro desse repita, ó. Se eu coloco fora, ele não vai funcionar como eu quero. Tenho que colocar tudo dentro do repita. Tem que ficar logo depois aqui do pergunte, tá? E o que é que eu vou verificar, então? Eu tenho que verificar se a resposta que o usuário deu aqui, certo? Na caixinha, é a resposta correta da multiplicação. Como é que eu posso fazer isso, ó? Operadores, lembra que a gente viu aqui, né? O operador de igual. Então, se alguma coisa igual a outra, vou apagar esse 50 aqui, né? Se alguma coisa for igual a outra, então, vou fazer alguma coisa, tá? Esse primeiro se você vai fazer o seguinte, ó. Aqui em sensores tem assim, resposta. Que nada mais é que a resposta que o usuário vai escrever aqui. Então, essa resposta, quando eu digitar aqui, por exemplo, qualquer número aqui, o resposta vai receber esse valor que eu digitar e der Enter, né? Claro, quando eu digitar e der Enter, o resposta vai pegar esse valor, tá? Então, eu tô verificando se a resposta que o usuário deu foi igual a. Igual a quê, né? Eu tenho que saber o valor da multiplicação entre esse número aleatório e esse outro número que é aleatório. Mas lembrem que eles estão armazenados na minha variável número 1, depois número 2, certo? Então, gente, eu vou precisar fazer uma outra operação, né, de multiplicação para saber qual é o resultado da multiplicação. Então, eu boto aqui, ó, reparem, arrastei o vezesinho aqui para dentro daqui, ó. Agora eu fiquei com dois espaços para colocar. E o que é que eu vou colocar aqui, gente? Eu vou colocar, ó, em variáveis, eu vou colocar o valor que tá aparecendo lá aleatório, ó. Lembra que número 1 é uma variável e ela recebe um valor aleatório entre 1 e 10. Então, eu vou botar qual o valor entre número 1 e número 2. Então, reparem,
Estou perguntando se a resposta que o usuário deu é igual, estou verificando, né, se a resposta que o usuário deu é igual ao valor número 1, que é o valor que aparece aqui, e o valor número 2, que é o valor que aparece aqui aleatoriamente. Certo? Opa, baguncei. Pronto. Então, aqui eu já tô verificando se está tudo certinho. E se tiver certinho, o que é que eu vou fazer, ó? Aqui eu tenho uma outra variável chamada pontos, onde eu vou armazenar a pontuação do usuário, do jogador, né? Então, vamos aqui criar uma nova variável chamada pontos. E agora, o que é que vai acontecer? Se, então, o valor estiver correto, eu vou dizer vou botar aqui em aparência, vou dizer vou dar um feedback aí, né, pro meu usuário, dizendo, parabéns, você acertou. E se não, eu vou dizer o quê? No se não, aqui embaixo, eu vou dizer, que pena, você errou. E o que mais que eu vou fazer? Eu vou incrementar aqui minha variável de pontos. Mas, claro, só se o usuário acertar. Então, aqui em variáveis, ó, eu tenho adicione 1 à minha variável. E eu vou colocar aqui dentro do se. Dentro do se, ó. Então, ele vai dizer, parabéns, você acertou, e vai adicionar um ponto a minha variável pontos. Então, olha o que é que vai acontecer agora. Vamos testar, ó. Olá, vamos brincar de tabuada. Qual o valor da multiplicação 1 vezes 9? Então, eu vou colocar aqui 9. Será que eu consigo? Não estou conseguindo digitar. Ué, por que não estou conseguindo digitar? Vou testar de novo. 4 vezes 1, então eu vou colocar aqui 4 e dei Enter. Pronto, parabéns, você acertou. E olha o que ele fez, colocou um ponto aqui, né, na minha variável pontos. Pronto, 10 vezes 10. Ah, ele não tá deixando eu escrever, peraí. 2 vezes 5, 10. Parabéns, você acertou. 3 vezes 10, 30. Parabéns, você acertou. E tá aqui aumentando os pontos. 4 vezes 5, 20. Tá aqui, ó, aumentando meus pontos, certo? Então, tá funcionando certinho. Só uma coisa que a gente precisa corrigir, ó. Repare que toda vez que eu pauso e começo de novo, ele tá começando minha variável pontos com uma pontuação que já estava. Isso não é adequado, né? Toda vez que eu começar o jogo novamente, eu quero que a minha variável pontos fique zerada. Então, para isso, eu preciso, ó, fazer o seguinte. Mude minha variável, qual variável? Pontos para 0. Então, toda vez que o jogo iniciar, ó, toda vez que eu clicar nessa bandeirinha verde, ele já vai zerar minha pontuação, certo? Pronto, então já tá funcionando legal, tá? Já tá funcionando direitinho. Só vamos fazer algumas modificações, porque o que não tá legal só é que quando eu pauso, ó, ele ainda fica aparecendo aqui o valor anterior. Quando eu começo, fica aparecendo aqui o valor anterior. Então, não quero que isso aconteça. Eu quero que, ó, quando eu iniciar o jogo, ele suma, só apareça o balãozinho e só depois que apareça os números, tá? Como é que eu posso fazer isso? O seguinte, aqui em variáveis eu tenho isso aqui, ó, mostra a variável tal, esconda a variável tal. Então, eu quero o seguinte, quando o meu jogo iniciar, eu quero que esconda essa variável, número 1, e esconda minha variável
número 2, tá? Você vai ver que isso aqui é feito tão rápido que você nem percebe. Ele já vai direto pra cá, tá? Ó. Escondeu. Só que aí ele ficou escondido, porque eu não coloquei pra mostrar. Então, ele tá... Esse aqui, o número 1, número 2, tá escondido, tá? Vou colocar pra esconder a variável pontos também. Aqui, ó, vamos esconder todas. Número 1, número 2 e a variável pontos. Então, ó, começa sem nada. E aí, depois que ele vai, ó... não, ainda não, porque a gente não colocou pra mostrar, né? A gente só escondeu. E onde a gente quer que apareça a variável... onde quer que a gente visualize, né, a variável... essas variáveis aqui, certo? Depois que ele disser o olá, eu já posso mostrar, certo? Depois que eu disser o olá, ó, eu posso mostrar todas as minhas variáveis, ó. Número 1, número 2 e... Opa. Às vezes dá um... Ele encaixa no lugar errado, mas fiquem atentos a isso, tá? Pronto, então quando ele terminar de dizer o olá, aí eu vou mostrar todas as variáveis, ó. Pronto. Qual o valor da multiplicação? Aí você vai colocar lá. E ele vai, ó, colocando e alterando aqui, certo? Pronto. Então é isso, gente, que eu queria mostrar pra vocês, tá? Um joguinho simples, mas que fica legalzinho, né? Fica interativo pra vocês mostrarem pros alunos de vocês. E acaba que fica mais fácil, né, o aprendizado. Assim, inclusive, isso aqui é feito pra ensinar programação a crianças, tá? Só que é tão legal, é tão mais fácil, assim, você já vai vendo na prática, né? Que acaba também sendo utilizado para adultos, tá? Então, vocês podem tanto colocar os meninos para jogar o jogo e aprender matemática, quanto também ensinar, né, a própria programação aqui do jogo para as crianças. Bom, é isso. Então, o objetivo aqui do trabalho de vocês vai ser criar um joguinho, que não seja igual a esse, tá? Não faça igual a esse. Aqui, ó, eu fiz um documentozinho que eu tenho vários exemplos, mas também não quero que fique exatamente igual aos exemplos aqui. Eu quero que vocês sejam mais criativos, tá? Então, pense em algum joguinho aí que poderia, né? O que é que você poderia modificar? Você pode só fazer alguns ajustes, mas que tenha alguma coisa nova, né? Algum incremento aqui em algum dos jogos. Tem esse daqui que é de alternativas, tem esse da tabuada que é mais ou menos parecido com o que eu fiz. Tem esse de contar, tá? Tem esse do crachá, enfim, esse aqui que eu também fiz, eu faço aqui um de números caindo na tela e aí o usuário tem que pegar para dizer se é par ou se é ímpar, tá? Então, tem alguns exemplos aqui. Eu quero que vocês sejam criativos, tá? Pode pegar algum jogo e fazer alguma adaptação, mas não copia 100%, tá? Porque senão não vou considerar. Mas é isso, qualquer coisa vocês vão falando aí comigo e tirando dúvidas no grupo. Ou pessoalmente também, a gente pode fazer chamada de vídeo, tudo que vocês precisarem, tá? Então, até mais!